Vítor Coelho, em entrevista, 13ª parte, a nossa ACAP. Ora, cá estamos nós mais uma vez, vamos agora aqui entrar numa parte no pré-ACAP quero-lhe perguntar se alguma vez ou se ouviu falar do MUAC, Movimento de Unificação das Associações de Cegos. Não. Não? Está muito relacionado com a Revolução, muito próximo daquela parte de 74, 75, nem rumores dentro das próprias associações. Nunca ouviu nada sobre esta? Não. Ok. Em todas as reuniões que participei, seja sindicais, seja, enfim, nunca ninguém me abordou sobre tal. É um tema que eu desconheço por completo. Ok. Então, e anos mais tarde surgiu a OCEP. Pois, isso a OCEP já posso dizer qualquer coisa, embora não muito, mas posso dizer, ainda na década de 70, e eu digo isso porque me lembro de ir ao Porto para um outro motivo, motivos profissionais, exatamente esses de escolha de livros e etc., em que ia como representante aqui do CPM, ia reunir-me lá com a Comissão, com a imprensa Braille e etc. E eu lembro-me que, como ia ao Porto, o Dr. Oliva, que estava muito empenhado nessa OCEP, lembro-me dele me ter dito: olha, era capaz de valer a pena aproveitar e fazer lá uma reunião em Braga com as pessoas lá do Norte, porque é claro, as pessoas estão longe, esta ideia de uma coisa para o país todo e tal, enfim, está bem, e eu assim fiz. Cheguei lá e contactei com duas pessoas de lá do Norte, um que ainda cá está, que é o José Fernandes da Silva, que foi aluno lá do Instituto do Porto, e que é um indivíduo formidável, digo eu. Escreve, compõe música, escreve poemas, livros, etc. Por aí fora. É um animador lá do Norte. Ele tem já, eu não sei a idade dele, mas tem mais de 70 anos, com certeza, e já está reformado. Bom, mas contactei com ele e com um outro lá de Braga e fizemos uma reunião em Braga em que estavam bastantes pessoas lá do sítio, em que eu estive na mesa a conduzir as operações. Estavam eles, porque eram lá do Norte, mas eu ia daqui como representante, digamos, das ideias que aqui em Lisboa se estavam a ter sobre essa OCEP. E, portanto, lembro-me de ter conversado e respondido a perguntas, aos objetivos da organização, etc., por aí fora. E, portanto, isso ainda foi na década de 70. E ainda não era 1980. Não posso precisar o ano, seria 78, 79, era por aí, mas sei que fiz essa reunião. Claro, fiz a reunião, o assunto ficou arrumado, eles ficaram esclarecidos na medida do possível, perguntas não faltaram, eu esclareci o que podia dizer, eram tudo projetos, não é? Mas... Pode falar um bocadinho mais sobre esse projeto, do que se lembra? Foi praticamente um projeto que depois se veio a corporizar, eu diria, 10 anos depois, porque a ACAP foi fundada em 1989. E, portanto, daí até desses 10 anos, foram conversas daqui, dali, daquela, mas em que eu não participei muito. Era mais... Olha, o Dr. Oliva participava muito por parte da Liga, depois houve outros dirigentes que estavam na Braille. O Dr. Francisco Alves, por exemplo? Exatamente, o Francisco Alves. Claro que o Francisco Alves conheci mal, porque é uma geração mais nova. É muito mais,
Sim. mas que estava dirigente da Associação Luís Braille, nessa altura, e que sei que participa muito, foram conversando daqui, dali e daquela, chegaram ao projeto ACAP, que foi concretizado em 1989. Certo. E, portanto, fui, nessa altura, dirigente aqui de Lisboa, da delegação de Lisboa. Certo, mas voltando ainda um bocadinho atrás, como é que era visto, daquilo que o professor Vítor ia observando, como é que era visto esta tentativa de unificação? Fazia sentido? Não fazia sentido? Havia muitas resistências? Bem, resistências, claro, há sempre. As mudanças são sempre difíceis. Embora as pessoas se digam muito progressistas, mas o nosso espírito é conservador por natureza. Agora, a questão que se põe é assim, há tendência, portanto, no tempo em que havia a Associação Luís Braille e a Liga João de Deus, eram ligas instaladas em Lisboa, eram associações que tratavam praticamente dos problemas locais. Tínhamos sócios pelo país, mas o que lhes podíamos prestar eram esclarecimentos, porventura livros, empréstimos de qualquer coisa, e tratar de qualquer assunto, mas muito especial, porque nós tínhamos pouco poder. Agora, o que sucede é que, entretanto, foi criada a Associação dos Cegos do Norte de Portugal, em que teve um papel relevante, tanto quanto eu julgo, porque eu não estava no Norte, não participei disso, mas julgo que o Alves, como é que ele se chamava? O jornalista. Um jornalista, como é que ele se chamava? Nós já falámos dele. Pois é. Esse veio de Lisboa, foi lá para cima, fundou, não é? Exatamente. Pois, eu não lembro o nome dele. Eu conheci-o aqui em Lisboa. Certo. Portanto, aquela organização daquele ciclo de palestras em 1952, foi ele o grande animador, porque era jornalista, tinha estado preso, enfim. Mas ele depois foi para a ordem, como ele era de lá, enfim. Mas lembro-me, isso até me lembro, de ter escrito ao Albuquerque Castro, claro que eu não conhecia propriamente bem, porque o Albuquerque Castro, para além de ser de outra geração, mas estava no Norte, eu estava cá no Sul. Certo. Mas eu lembro-me de ter escrito e de dizer que cá em Lisboa havia um plano que estava aqui da Associação dos Baralhos, que era muito ativo, e que se chamava tal, e o Albuquerque Castro respondeu: está em boas mãos, ele é muito ativo. Portanto, o Albuquerque Castro, pelos vistos, conhecia. Eu tinha mandado ao Albuquerque Castro, ainda nessa altura, mas 1950, 51, mais ou menos, tinha-lhe mandado uns exemplares do tal nosso semanário que nós publicávamos lá dentro do Instituto Branco Rodrigues. Despertar. Sim. E mandei-lhe isso para ele ver como é que alunos de uma instituição que era uma referência. Era uma coisa muito fechada, não é? Certo, seja pela pedagogia do tempo, seja porque era mesmo fechada, nós não tínhamos liberdades nenhumas, mas o que é que eles pensavam, o que é que escreviam, o que é que podiam escrever, e note-se, não era à socapa. Eu ia ler todos os domingos o dito Despertar à regente que estava lá no Instituto Branco Rodrigues. Eu ia ler para ela saber o que era posto a circular. Mas isso é para fiscalizar? Pois, no sentido, ela sabia que nós publicávamos, mas claro, não sabia baralho. E depois, e para além disso, depois havia a história das fotografias, as pessoas podiam saber baralho, mas depois... Sim. Ora bem, e portanto, eu ia ler todos os domingos
o dito despertar, que eram 20 páginas Certo. em oitavo, escritas à pauta, mas eu mandei exemplares desses para o Albuquerque Castro. E ele depois disse-me, pois realmente, para alunos internos e com as limitações que tinham, eu acho que foram alunos realmente muito corajosos. É claro que depois isso serviu de algum modo para ele, Albuquerque Castro, que conhecia as pessoas lá do Instituto do Porto, ficar a saber o que é que pensavam alunos daqui do Instituto Branco Rodrigues, que entretanto iam saindo, não é? Eu saí em 51, depois houve outros que saíram em 52, 3, 4. O Dito Orlando Monteiro saiu em 55, etc. Conforme os seus a conclusão do curso, etc. E, portanto, isso serviu tudo para, de algum modo, ambientar o Albuquerque Castro para saber um pouco, para além dos seus critérios, que conhecia das revistas estrangeiras, porque nós nesse tempo líamos as revistas espanholas, francesas e belgas, que nos chegavam aqui, inclusivamente a revista Esperanto, que vinha em Esperanto, era impressa na Grécia, desculpe, na Suécia, não era nada a Grécia, era a Suécia. Na Suécia era impressa uma revista em Esperanto, que se chamava Esperanta Ligilo. É claro, para ler a revista era preciso saber Esperanto. Eu ainda estudei um bocadinho de Esperanto, soube pouco, mas ainda conseguia traduzir alguns artigos lá. Mas você ia-me falar da Associação dos Cegos do Norte de Portugal. Pois, portanto, da Associação dos Cegos do Norte de Portugal, não soube muito, mas a questão que se punha era criar uma associação que fosse nacional, como veio a ser, que vingou à CAP, era uma organização nacional. Ora bem, as pessoas que vivem fora de Lisboa têm sempre a tendência para pensar que em Lisboa é que tratam tudo, não querem saber de nós por coisa nenhuma. Ora, o projeto de uma organização nacional era exatamente criar delegações por aqui, por ali, conforme fosse sendo possível, mas para as pessoas locais terem participação. E é isso que se tem feito, melhor ou pior, mas tem-se feito. Há delegações em variedíssimos Pontos do país que tomam iniciativas muito interessantes, enfim, como eu costumo dizer, uma cabeça pensa, duas cabeças pensam melhor. E, portanto, tomam iniciativas e a CAP teve esse objetivo. Depois, se os cumpre melhor ou pior, isso o andar dos tempos é que pode mostrar. Mas era esse o objetivo. Portanto, resistências houve sempre. Dúvidas houve sempre. Mas medo, havia algum receio, acabou por triunfar a ideia de uma organização nacional. Mas para duas associações que eram rivais, a Liga e a Braille, por causa da dissidência. Conforme os anos foram passando, isso foi acalmando? Claro que tudo foi. Repare que pessoas que tinham vivido as grandes dissensões de 1950, muitas delas já nem pertenciam cá, já tinham ido, falecido, tinham partido, etc. E, portanto, as pessoas eram completamente outras, não é? Que não viam mal nenhum em juntar as duas, não é? Não. Sendo as duas tão próximas. Não, exatamente. Portanto, tinham sido rivais, mas podiam começar a participar em conjunto. Pronto. Mas os mais jovens conseguem distinguir isso ou não? Em termos de faixas etárias dentro das próprias associações? Se, por exemplo, imagine, sei lá, os mais novos eram contra e os mais velhos eram a favor. Era possível, na altura, distinguir-se isso ou não? Ao princípio podia ser assim. Não, estou a falar para a unificação. Mas isso foi tudo desaparecendo a pouco e pouco. Porque, como digo, depois isto em Assembleias Gerais, punham-se essas discussões, a Assembleia Geral aprova ou não aprova este projeto assim assado. De maneira que... Chegou a participar nessas Assembleias? Não. Ok.
E teve conhecimento, já disse aqui que sobre a Liga, a Associação dos Cegos do Norte de Portugal, soube muito pouco, mas pelo menos se ouviu na altura dizerem, por exemplo, que se as instalações do Porto atuais têm um testamento associado, que se a ACAP deixar de prestar serviços ou apoiar as pessoas com deficiência visual, que passa para outra instituição. Sabe-se na altura isso foi usado como argumento no sentido de se a Associação dos Cegos do Norte de Portugal acabasse, se iriam perder? Não faço ideia nenhuma. Ok. Não faço ideia nenhuma. E chegou a ir no dia em que a Assembleia Constituinte, ou não? Como? A Assembleia Constituinte chegou a ser um dos 60 associados que participou nos dias 30 e 31 de março, acho, espero não me estar a enganar, de 89. Chegou a participar nessa? Não. Ok. Então, quando é que o primeiro contacto que tem já com a ACAP? Não, com a ACAP, quer dizer, por um lado, era, enfim, pode-se dizer, das pessoas de algum modo importante como velhos e como estando cá já há muito tempo, já conhecendo estas coisas, com as experiências das associações anteriores, etc., eu dei o meu apoio absoluto, sem saber pormenores, mas dei o meu apoio. E na Assembleia que houve, da primeira Assembleia que houve, Assembleia de Representantes, depois foram apresentadas listas e eu fazia parte da direção da delegação de Lisboa. Lembro-me que era eu, o Alberto Mendonça, o Arménio Nunes, não me lembro já muito bem. Havia mais dois que eu não me lembro, eram mais jovens, mas enfim, fomos dirigentes durante 3 anos da delegação de Lisboa. Depois foi eleita outra lista. E foi para a Assembleia de Representantes, não é? Pois. Diga-me uma coisa, acha que a ACAP, quando foi desenhada, que a criação da Assembleia de Representantes, para si, se acha que foi algo inovador? Eu acho que foi, mas lá está, era uma coisa que as associações anteriores, Liga João de Deus ou Associação Luís Bardas, não tinham capacidade para fazer. Repare o que é fazer uma Assembleia Geral. Não, mas uma coisa é uma Assembleia Geral, outra coisa é uma Assembleia de Representantes. Eu sei que o que está a dizer aplica-se às duas, que tem a ver com a quantidade de pessoas, que se aplica tanto a uma Assembleia Geral como a uma Assembleia de Representantes. A questão é, uma Assembleia de Representantes, exatamente pelo nome, representantes, estão a representar o país. O país. Cada zona ou cada local tem os seus representantes, lá elegeram, não sei como é que esses processos estão a decorrer, como é que elegem. Por exemplo, igual, eu agora digo assim, não sei, o senhor Diogo Costa, disseram, ele é do Algarve e agora está na Associação Nacional. Eu não sei como é que foi para a Direção Nacional. Não conhece os processos de eleições? Não conheço. Ok. Mas considera então que a Assembleia de Representantes, o facto de ser uma Assembleia que representa conjuntos de pessoas de diversas partes do país, que foi algo inovador? Eu acho que sim. Conhece outras associações que tenham Assembleias de Representantes? Não. Eu neste momento não conheço o funcionamento de outras. Tive algum conhecimento em tempos, já há tanto tempo, nem vale a pena dizer, mas da Associação de Surdos, por exemplo, lembro-me que conhecia pessoas da Associação de Surdos. Mas não tinham Assembleia de Representantes. Sei que eles tinham problemas, claro. Sim. Os surdos têm muitos problemas. Bem, tal como nós também temos problemas.
mas Apesar de serem diferentes. Sim. Não sei o que é que se passa lá. Uhum. Acha que este movimento, desde 1927, acha que de certa forma as pessoas cegas têm estado a liderar o barco, não diria todas as vezes, mas diversas vezes, relativamente às deficiências em geral? Não. Desde 1927, portanto, foi a Associação dos Baralhos. Depois, eu já nem sei bem, a Surdos, criada em 34, parece. 34, 36, sim. Já não sei. Olha. Sim, mas Pois, quando eu falo... Mas a Associação dos Baralhos preocupava-se com os cegos e não lhe faltavam preocupações, porque a Associação dos Baralhos, nessa altura, os tempos eram maus. Maus do ponto de vista financeiro, nunca foram bons. Os cegos, a Associação vivia das cotas dos sócios, dos donativos, etc. Que não tinham outros interesses, era só no sentido de ajudar, etc. Mas isso é muito relativo. Viver desses voluntariados de sócios, as verbas eram sempre muito curtas. E, portanto, tinham, é como quem diz, na medida do possível, ajudar os cegos que, quando estavam doentes, repare, um indivíduo tocava na rua, pedia na rua, quer tocando, quer não tocando. Havia quem tocasse instrumentos, mas havia quem não tocasse. Mendicidade houve sempre. Não era por ser cego. Mendicidade houve sempre. E, portanto, tocando ou não tocando, pediam na rua. Ora bem, mas esses indivíduos, quando estavam doentes, ou constipados, fosse o que fosse, quem é que lhes valia? Se eles não iam para a rua pedir, se era de lá que lhe vinha o rendimento, se eles não podiam ir para a rua, não tinham nada. Certo, mas não havia subsídios de parte nenhuma. Eu vou dar-lhe um exemplo daquilo que eu queria perguntar. Portanto, a pergunta, recapitulando, a pergunta era se acha que as pessoas cegas, de certa forma, têm liderado assuntos relacionados com a deficiência em geral. Vou-lhe dar um exemplo. A ACAPO, nos anos 90, isso está devidamente documentado na revista Luís Braille, reivindicou junto do governo a criação de uma pensão de cegueira. Mais tarde, até na altura, pronto, só nos estávamos a cingir, efetivamente, às pessoas cegas. O que é certo é que essa ideia, não sendo pensão de cegueira, mas de uma forma bem mais global, é a prestação social de inclusão que as pessoas cegas recebem. Portanto, eu estou-lhe a perguntar se existe, se tem noção se as pessoas com deficiência visual, ao longo dos tempos, têm tido ideias. Por exemplo, imagine, outro exemplo que eu lhe vou dar. No seu discurso de 1952, o professor Vítor já fala das cotas de emprego. Com o Carlos Ramalho, você até refere que as pessoas cegas deviam ser protegidas no emprego. Para terem acesso ao emprego deviam existir cotas. Portanto, o que eu lhe estou a perguntar é se tem conhecimento, se acha ou não que se temos ou não liderado essa área da deficiência em geral. A ideia que eu tenho é que as associações de cegos preocuparam-se muito principalmente, para não dizer unicamente, principalmente com os problemas dos cegos, que são muitos, que foram muitos, que têm sido muitos. E, portanto, estas ideias de generalidade, eu diria que são um pouco mais próprias da sociedade contemporânea, porque nos tempos que já lá vão, procurava-se os interesses daquele grupo, digamos, daquela categoria de pessoas, mas não havia, nem havia possibilidade para
para uma certa categoria já era difícil, quanto mais para todas as categorias. Porque era o que eu há bocado lhe dizia. Mas às vezes o que beneficia um, beneficia todos. Mas é que, sabe que quem tem muitos filhos é pobre. O que é que isto quer dizer? Um pai, uma família, tem uns tantos filhos, tem um tanto rendimento. Ora, se tem muitos filhos, esse rendimento tem que ser maior. Se não tem rendimento maior, é pobre. É pobre porque não pode dar a todos. Se tiver menos filhos, é mais fácil. Quer dizer, o problema é distribuir por muitos, é sempre mais difícil. Querer que seja igual. E há coisas, isto agora não é entrar em política, porque, como digo, eu não entro, nunca entrei propriamente em partidos, mas é critérios. Os critérios que muitas vezes são seguidos em partidos socialistas é quando criam uma regra, uma lei qualquer, é que seja para todos. Ora, o ser para todos vai beneficiar quem precisa e quem não precisa. Então, o que resulta e que se vê na prática é que quem não precisa pode desbaratar um pouco à vontade porque ele não precisava. Mas como tem aquele acréscimo, porque é para todos, então, imagine bilhetes de transportes gratuitos, por exemplo. O que diz isso, diz outra coisa qualquer gratuito. É para todos. Isto é para todos. É igual para todos. Quer precisem, quer não precisem, isto é para todos. Isto é sempre mau. Porque para distribuir para todos, como eu dizia, quem tem muitos filhos é pobre. Quer dizer, não se consegue, não há verbas que satisfaçam toda a gente da mesma maneira, sendo para todos. Sendo para os que precisam mais, por isto ou por aquilo, conforme as condições, vão atingir menos pessoas. Então não são todos iguais. Pois não, mas também nem todos precisam. Isto é um problema de critérios que normalmente os partidos socialistas costumam ter. É que quando criam uma lei qualquer, é para toda a gente igual. Não há distinções. Entendem que isso é discriminação. Mas uma coisa é precisar, outra coisa é não precisar. Certo. Diga-me uma coisa. Em 2015, 2016, foi nomeado pela primeira vez uma pessoa com deficiência para secretário de Estado. Secretária de Estado, neste caso. Que importância é que isso tem, de forma genérica, sem entrar, mantendo esse distanciamento que o professor Vítor tem mantido ao longo da nossa conversa, que importância é que tem o facto de existir uma secretária de Estado com deficiência num governo? Acha que ela consegue lidar melhor com as situações que lhe aparecem no dia-a-dia para resolver? Eu diria que, em princípio, eu acho que sim. Quer dizer, em termos teóricos, pelo menos, lida com certeza melhor, porque está dentro dos problemas. Depois, se os trata melhor ou trata pior, se é influenciada politicamente por isto ou por aquilo, etc., isso eu já não sei. E não sei como é que tem sido propriamente o comportamento dela. Isso não posso apreciar porque estou já muito longe de todas estas coisas. Agora, foi um exemplo, por se dizer, e é verdade, o reconhecimento de aceitar, isto mostra muito da evolução. Há uma evolução, exato. Aceitar uma pessoa cega como secretária de Estado, sendo cega, era como eu há bocado dizia, o Dr. Orlando Monteiro foi o primeiro cego a ser, já não sei, se era adjunto da direção do Secretariado Nacional de Informação. Na altura, também foi a primeira pessoa cega a atingir um posto tão alto na administração pública. Está a ver onde eu estou a chegar quando eu falava na deficiência visual liderar
enquanto várias questões que outras deficiências também poderiam ter destaque. Este também é um deles, na política. Pois, imagine, penso eu, naturalmente, todas as deficiências, sejam motores... Bem, temos o Jorge Falcato, também temos, tínhamos no mandato anterior no Bloco, não é? Eu conheço esse nome, não era um senhor deputado que andava numa cadeira de rodas, portanto tinha deficiência motora. Pois, portanto, verdade. O que eu ia dizer é que cada deficiência entende que, naturalmente, a sua deficiência merecia mais atenção por isto ou por aquilo. Porquê? Porque, naturalmente, cada deficiência encontra ainda deficiências nos apoios que tem. Todos queremos mais. É próprio do ser, é querer mais. E, portanto, se a pessoa tem dificuldades, naturalmente, pensa, eu às vezes leio artigos de pessoas que têm problemas e tal, isto é assim o assado, mas tem este problema, assim o assado, e notam que não têm o apoio suficiente. Pois, é natural, porque qual é o país, por muito bem administrado que seja, que tem capacidade de ir a correr a tantas dificuldades de tanta gente e com tantas dificuldades que as pessoas, os governantes nem imaginam. Daí o poder ter interesse uma secretária de Estado que tem pelo menos uma deficiência. Ela pode não conhecer, não sei se conhece, não, mas pode não conhecer muitos dos problemas de outras deficiências, mas pelo menos da dela sempre tem algum conhecimento, porque tem a deficiência em casa. Ela sabe as dificuldades que eventualmente passou. Todos passaram, uns mais, outros menos, depende muito dos meios familiares, dos meios dos amigos, da sociedade em que está, etc. Vão tendo ajudas, mas que todos têm problemas, isso não tenho a menor dúvida. E os problemas nunca acabarão. Quando as pessoas comentam às vezes, parece impossível, no século XXI ainda assim ou ainda assado. Mas será que tem esperança que alguma vez deixará de haver problemas? Não há. Eles não desaparecem. Vou-lhe fazer a última pergunta da nossa entrevista. Sim, senhor. No dia 11 de abril de 2019, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, como é que se diz, homenageou, atribuiu um prémio de mérito, de membro honorário da Ordem do Mérito à ACAPO, afirmando que nós percorremos o caminho que nós quisemos, mas nem sempre percorremos o caminho mais fácil. Que comentário e que importância é que tem o facto de termos a ACAPO condecorada, é a palavra que me faltava, a ACAPO sendo condecorada como membro honorário da Ordem do Mérito? Bem, eu fico satisfeito por ter conhecimento disso, porque se tinha, já me esqueci. Sabe que nós em Portugal, não sei se dos outros países é assim, não tenho conhecimento, mas nós em Portugal gostamos muito de atribuir isto, aquilo, prémios disto e daquilo, daquilo outro, etc, etc. E muitas vezes são coisas, eu diria que a intenção pode não ser bem essa, mas no fundo é marcar uma posição. Neste caso é o Presidente da República que quer dizer nós, quer dizer, portugueses, já fizemos assim ou fizemos assado e tal. É maneira de marcar uma posição. Mas depois... E de reconhecimento também. Pois, e depois podia-se perguntar, e em que é que isso vem alterar alguma coisa se não forem tomadas as tais medidas, muitas que são precisas, para que a deficiência tenha mais proteção, mais apoio, mais
eu sei lá o quê, das coisas, elas são tantas que... Mas não acha que ao nível da credibilidade, a ACAP sendo condecorada como membro honorário da Ordem do Mérito, que não tem outro estatuto? Francamente, não sei se já ganhou alguma coisa com isso. Ok. Não sei. Professor Vítor, nesta fase final, gostaria de lhe pedir que se dirigisse a todos os nossos associados que estão a ver-nos e a ver-nos. Gostaria que lhes dirigisse uma pequena mensagem. Não sou assim a pessoa mais adequada para, enfim, para dirigir mensagens. Eu posso ter ideias, mas cada vez são menos. Eu estou desatualizado do meu mundo. Portanto, posso dizer coisas que parecem quase uma barbaridade. Portanto, a única coisa que eu, nas minhas condições já muito limitadas e afastadas da realidade, posso dizer é que, para todos os nossos sócios, os sócios da ACAP, que continuem a ser sócios, a ser, enfim, podiam deixar de ser. Podiam dizer, eu agora já não quero mais. Não. Acho que devem continuar a ser. A ACAP precisa de todos, e precisa de todos com boas intenções, lutando, porque os problemas que temos, nós, cegos, os problemas são muitos, mas o que demonstramos até agora, com todas as dificuldades, leva-nos a crer que o cego por si não é por ser cego que é menos capaz, porque deu exemplos ao longo da vida, tem continuado a dar, de grande capacidade de iniciativa e de resistência. Nós continuaremos sempre a ter os nossos problemas. Eles não deixam de existir, mas é bom que tenhamos a coragem suficiente para continuar a lutar, que foi o que os nossos predecessores têm feito, que permitiu que chegássemos à existência da ACAP, pensando nós que a ACAP também cumpra cada vez melhor a sua função. Ora bem, estamos na fase final da nossa entrevista. Eu quero só dizer duas ou três palavras. A primeira coisa é dizer que o professor Vítor é reconhecido, é uma pessoa de reconhecido mérito na área do Braille, e é reconhecido e é indicado também, e foi indicado para as comissões de Braille pela própria ACAP. Portanto, a associação que representa as pessoas com deficiência visual considerou e considera o professor Vítor uma pessoa de reconhecido mérito na área do Braille. Também quero vos dizer que esta entrevista envolveu diversas, diria dezenas de horas de preparação, seja numa fase inicial de notícias que eu fui encontrando na internet através de pesquisas muito específicas, em que fui encontrando coisas de 1930, 1940, etc, etc. E depois também tive um conjunto de pessoas que me, enfim, aturaram e ajudaram, muitas das vezes à 1 da manhã, em que já estavam muito cansados, eu a fazer perguntas e será que esta pergunta faz sentido? Será que não faz? Em termos de também bibliografia, portanto eu quero agradecer por ordem alfabética aos seguintes associados: Ana Maria Medeiros, Fernando Matos, ao Rodrigo Santos e à professora Virgulina Carpentier. Chegamos ao fim. Foi uma entrevista extensa, mas foi uma entrevista que tem um grande valor para a nossa associação e para o nosso movimento autorrepresentativo
que é o primeiro de pessoas com deficiência em Portugal. É isto. Espero ter a oportunidade de poder fazer mais entrevistas no futuro. Relembro que esta entrevista surgiu do acaso de um telefonema em que o professor Vítor liga para a Susana, a qual agradeço, e à Rita Ponce também agradeço, mas ligou para a Susana a falar sobre o seu número de associado, e foi meramente devido a esse telefonema que se despoltou todo este processo. Professor Vítor, obrigado e vamos mantendo o contacto. Eu não tenho nada que agradecer. O terem paciência de aturar as minhas memórias e as faltas de memória. E, na verdade, eu, como o senhor Diogo Costa acaba de dizer, sou sócio da Associação de Luís Bralho desde 1949, portanto, quando me associei tinha 19 anos. E a associação, nesse tempo, ainda não tinha os tais 25 anos que depois são referidos em vários locais. Mas ela continua, foi a primeira representante de uma associação de deficiências em Portugal, deu o exemplo e mantém, espero eu, com a ACAP, mantém essa, não quero dizer liderança, porque o que importa não é liderar, o que importa é fazer e fazer bem. Portanto, eu espero que continue a fazer bem. Agradeço este cuidado e este interesse, e ainda bem que aparece alguém que quer pôr mãos no assunto e tratar de um problema histórico, porque hoje em dia as pessoas parece que pensam que o mundo apareceu assim. E o mundo não apareceu nada assim. O mundo tem galgado degraus, patamares, ou sei lá o quê, tem passado muitíssima coisa para chegar ao que está. Mas ainda precisa de continuar a andar muito. Ok. Por fim, só dizer uma pequena coisa como despedida. Estes somos todos nós, da Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Ficha técnica. Produção e edição, ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 17 de junho de 2023.